Bom, neste pedaço dessas discussões eu vou explorar um pouco aquilo que eu já venho também estudando há muito tempo, que é o tema da micropolítica do trabalho. Nos meus estudos eu faço uma exploração dessa discussão que o marxismo oferta e também de questões que o próprio taylorismo propõe, e acabo trazendo uma contribuição desse tema da micropolítica inspirado em algumas discussões de Foucault e Deleuze sobre isso. Vou começar pelo que o Marx aponta em termos dessa nossa possibilidade de penetrar mais a miúde ali naquele mundo quase da cotidianeidade do processo de trabalho. Aquela construção dos processos produtivos ali no dia a dia, que vai ocorrendo nos pisos das fábricas, nos pisos das organizações de serviço, no mundo cotidiano das pessoas, nos seus atos produtivos. Como o Marx ele vai produzindo aquela inseparabilidade que me parece muito rica, de que não existe a mínima chance de compreender um ato técnico em si, descolado da sua conformação histórica, cultural, como prática social, diferente do Taylor, de que é como se houvesse uma possibilidade de uma ciência sobre o trabalho despolitizada, né, descontaminada do mundo dos interesses, né? O Marx vai nessa colagem sobre o que acontece na produção capitalista. Ele vai trabalhar com algumas ideias de trabalhos, né? Então ele vai trabalhar com uma noção de trabalho concreto, trabalho abstrato, trabalho morto e trabalho vivo. Esses componentes são interessantes. Na realidade, o trabalho concreto e o trabalho abstrato, eu vou simplificar bastante, é algo que está muito ligado à própria possibilidade de entendimento do que seria a própria alma das mercadorias, e que permitiria você entender por que no mundo das mercadorias e do mercado você consegue trocar coisas que são qualitativamente tão distintas e consegue ter medidas para essa troca. Então, por exemplo, você consegue trocar roupa, que serve para vestir, por pão, que serve para comer. Roupa e pão, qualidades tão diferenciadas, com valores de usos distintas, mas que numa dinâmica de mercado, olhando uma coisa muito simples, eu poderia trocar X roupas por Y pães. E o Marx instigava um pouco esse mecanismo de troca e a ideia de que essas medidas não eram totalmente arbitrárias. Então ele vai atrás disso, e aí ele vai dizer que o trabalho do padeiro que produz pão é um trabalho concreto, diferente do trabalho do alfaiate que produz roupa, que é outro trabalho concreto. Então o trabalho concreto ele é carregado dessa qualidade do que ele mesmo está vinculado na produção. O trabalho do sapateiro é um trabalho concreto que produz sapato. O trabalho do metalúrgico nas indústrias de automóvel é um trabalho concreto vinculado à produção de automóvel. Mas o Marx diria, eu consigo trocar o trabalho de um padeiro por um trabalho de um alfaiate no mercado. E aí o trabalho concreto some. Então, como é que eu consigo trocar roupa por pão numa quantidade que não é arbitrária? Aí ele constrói a noção de trabalho abstrato. Então, o trabalho abstrato seria quase que esse genérico no mundo capitalista, que, de uma certa forma, tornaria a possibilidade de trocas equivalentes entre as mercadorias. E ele quase que diria que o capitalismo explora isso até o limite de construir um equivalente geral, que é uma mercadoria cuja única utilidade é ser expressão do valor troca, e que seria o dinheiro.
o dinheiro é um equivalente geral. Então, na realidade, em vez de eu trocar pão por X roupas, eu vejo quantos equivalentes gerais vale uma quantidade de pão, quantos equivalentes gerais vale uma quantidade de roupa, e aí eu tenho um estabelecimento dessas trocas. E ele diz que isso só é possível em torno de uma grande construção abstrata que as relações capitalistas vão construindo e conduzindo do ponto de vista material e subjetiva, porque é intensamente subjetivo esse processo. Então, para o Marx, de novo, não tem separabilidade. Construir um ato de troca no mercado entre materiais concretos é um ato subjetivo, imediatamente, e abstrato, imediatamente. Isso não quer dizer que é psicológico. Essa imagem da subjetividade não é um efeito psicológico de um corpo isolado, é uma construção de um imaginário social, de uma inteligência social, de uma construção ideológica que o capitalismo opera. E essa produção, que simbolicamente vai se expressar nessa construção até das relações que nós temos com as mercadorias, de que mercadorias eu preciso? Não existe nada no mundo biológico que diz de que mercadoria eu preciso. Nada. Se eu vou consumir um filé mignon, ou vou consumir uma mortadela, isso é de outra ordem, não tem nada inscrito na ordem biológica sobre isso. Isso é uma inscrição que o Marx diria das relações sociais. Então esse processo do trabalho concreto e trabalho abstrato é um processo interessante, porque é o que permite o Marx compreender que o capital é uma reserva potente de trabalhos abstratos. Então a finalidade de se inscrever nos atos produtivos capitalísticos, no fundo, é o expropriar o trabalho nesta dimensão abstrata, para aumentar as reservas de valor que o capitalista detém. Com essas reservas de valor, ele consegue comprar mais trabalho, produzir mais mercadorias, e aí comprar mais trabalho, produzir mais mercadorias. Nesse sentido, o segredo do trabalho concreto e do abstrato é um segredo central no pensamento do Marx. Mas acontece que há uma outra dimensão que o Marx traz para a cena e que não se sobrepõe e nem se subordina obrigatoriamente a esse tema do trabalho abstrato e do trabalho concreto, que é ali no cotidiano do trabalho, do trabalhador dentro de uma fábrica ou num trabalhador em qualquer contexto organizacional, dentro de serviços e coisas desse tipo, que é o que ele chama do trabalho morto e do trabalho vivo. Isso me interessa também muito para compreender essa micropolítica. O trabalho morto é resultado de trabalho vivo anterior, ou seja, se eu vou lá, derrubo uma árvore, serro a árvore e fabrico uma madeira, e a madeira então virou minha matéria-prima, a madeira eu olho como trabalho morto. Mas na realidade eu tive todo o trabalho vivo anterior de derrubar a árvore, serrar e formar aquela madeira que eu agora vou usar como matéria-prima. Então a dinâmica de trabalho vivo e trabalho morto também é uma dinâmica de inseparabilidade. Aonde há trabalho morto, há trabalho vivo anterior. E aonde há trabalho vivo em ato, há produção de trabalho morto. Então essa madeira agora, ela entra como trabalho morto, mas ela foi produção de trabalho vivo anterior, quando eu vou fazer uma cadeira usando essa madeira. E agora eu vou ter que botar trabalho vivo de produção da cadeira nesta madeira. E ela, trabalho morto, vai sofrer a ação de um trabalho vivo em ato meu, e eu vou fabricar uma cadeira. Esta cadeira, de novo, vai ser um trabalho morto. E ela tem trabalhos vivos anteriores nela, desde aquele que produziu a madeira até esse que eu fiz na madeira produzindo a cadeira. Então, essas são categorias importantes para o Marx.
né? Trabalho vivo e trabalho morto. Essas categorias me interessaram muito e eu depois, mais adiante, vou falar sobre como é que eu entendo a micropolítica disso nos processos produtivos. Mas o Taylor, voltando a ele, também não é um cara que desconhece essa dinâmica, mesmo que ele não use claramente estes nomes, ele não desconhece essa dinâmica do trabalho vivo no processo produtivo. Tanto que o Taylor, ele tem uma preocupação que é a de não deixar a fábrica sem o comando sobre os trabalhadores. Porque se você não comandar os trabalhadores no processo produtivo, eles vão inventando o seu modo de fazer a produção. Isso quer dizer que o Taylor, de uma certa maneira, sem dizer, ele vai reconhecendo que no mundo do trabalho existe aí alguma coisa que é um trabalho vivo em ato, que se você deixar ele para o trabalhador vai fazendo o seu jeito de produção. Isso quer dizer que o Taylor tem uma preocupação, como inventar uma máquina organizacional, uma fábrica, que tenha que ser gerida, que tenha que governar o modo de se utilizar o trabalho vivo em ato do trabalhador, para que o trabalhador não governe por si. Então o Taylor vai montar um monte de ferramentas e estratégias, que é como governar trabalhadores trabalhando, para que a fábrica não fique sob o governo dos trabalhadores. Isso é um elemento importante nessa conversa, e ela também vai nos dar aí um elemento que eu vou explorar muito intensamente, dessa possível conversa no campo da micropolítica do trabalho entre o que o Taylor está oferecendo e o que o Marx ofereceu. E aí eu vou discutir a micropolítica do trabalho vivo em ato no mundo do trabalho. E aí, no mundo do trabalho, para a gente poder conversar e voltar a falar sobre as atividades nesta ótica e a pretensão de pensar a atividade como prática social em si, e nunca como isolada disso, ou a pretensão de pensar as atividades como algo em si desconectado do mundo da sociedade, como se houvesse uma ciência do ato do trabalho e que o trabalhador pode executar, inclusive sem refletir sobre ele, como diria Hannah Arendt, né? Nós vamos voltar a essa questão exatamente no próximo momento.